Bom dia, gente. Bom dia, amores. Está estudando para o... Então, gente, já podem colocar os nomes aí, tá? Vou começar a aula. Entraram poucos alunos, mas já vou começar. Deixa eu só colocar aqui o compartilhar para nós darmos continuidade de onde nós paramos ontem, para fecharmos aquela parte daquela revisão de figuras de linguagem e eu revisar, né, aquela parte das escolas literárias com vocês. Bom dia, prof. Bom dia, amor. Deixa eu só abrir aqui, esse negócio não tá abrindo, essa merda. Desculpa pelo palavrão. Deixa eu só abrir aqui para nós iniciarmos. Agora sim. Então, gente, eu acho que ontem eu vi agora no vídeo, né, da nossa última aula ontem, nosso segundo tempo, nós paramos, né, nós conseguimos concluir as figuras de som, certo? Na verdade, que vão trazer, né, a importância delas é que elas vão trazer, né, muitas vezes para um texto subjetivo um efeito mais sonoro, certo? Deixa eu só dar continuidade aqui. Conseguiu achar direitinho nas provas? Acho que dia 26 mesmo, não é? Não foi, Rafa? Dia 26, as provas iniciam dia 26, na quinta-feira. Estava em dúvida quanto o início das provas, né? Então vimos as figuras de palavra, vimos as figuras de som, e agora falta, né, as figuras de pensamento, certo? Então, a figura de som, a literação, né, aquela repetição proposital da mesma consoante, certo? Ou consoantes similares, vão trazer o mesmo som, com o intuito de trazer um efeito sonoro, certo? A assonância é quando há a repetição da mesma vogal ao longo de um verso ou de um poema. Ana da cana, da cama, né? Ana da cama, da cana, fulana, bacana, sou Ana de Amsterdã. Né? Então, a repetição da vogal ao longo de um verso do poema. Sou um mulato nato no sentido lato, mulato democrático do litoral. Essa frasezinha era mais recorrente nas provas aí fora, né, para trazer a assonância para nós. Né? A paronomase ocorre quando há reprodução de sons semelhantes em palavras de significações diversas, distintas. Né? É um berro, né, pelo aterro, né, pelo desterro, tá? E assim por diante. A onomatopeia é quando nós tentamos reproduzir o som que a natureza nos produz. Então, essa aqui foi a última. Então, ficaram faltando para nós, né, fecharmos aí essa revisão as figuras de pensamento. Né? Não é à toa, né? Os nomes em português nunca são à toa, certo? As figuras de sintaxe ou de construção são as figuras que vão nos ajudar, né, muitas vezes, para nós evitarmos a repetição ou para nós levarmos ao nosso texto, né, objetivo, para nós levarmos a ele, né, um recurso estilístico. Né? Por exemplo, a inversão sintática, muitas vezes, né, o corretor até chega a pontuar a mais para nós por ser um recurso estilístico dentro de um texto. Tá?
E a figura de pensamento, né, está voltado mais ao pensamento. A antítese, né, ocorre quando há aproximação de sentidos opostos, né? Vocês vão ver que vão sempre aparecer, desculpa, palavras, né, antagônicas, palavras, né, antônimas. É só você remeter. Eu sei que é difícil demais decorarmos, né, os nomes e associarmos as figuras que vão aparecer para nós em textos literários, né? É só nós lembrarmos que antítese vem de antônimo, né? Traz a oposição, né? São as palavras antagônicas, palavras antônimas que vão trazer sempre sentido contrário. A diferença da antítese, né, cara? O paradoxo é porque a ideia paradoxal é quando a frase vai nos apresentar, né? A frase, o trecho, né? O poema, ele vai nos apresentar essa oposição, né? Que chega a ser de tão oposição de tão como é que se diz? De tão absurda, né? Chega a ser, né, excludente. Uma ação exclui a outra, certo? A oposição ela é tão absurda, né, que chega a ser excludente. A antítese não, a antítese apresenta-nos apenas, né, duas palavras antagônicas, palavras antônimas, né, contrárias no sentido, certo? Onde queres prazer, sou, né, sou o que dói. Onde queres tortura, mansidão. Onde queres lá, revolução. Onde queres bandido, sou herói. Então, bandido, herói, né, tortura, mansidão, né, aquela coisa de, né, prazer e dor, né? São sempre colocadas em oposição palavras antagônicas. Prazer e dor, né? Não tem, são palavras antagônicas. Tortura e mansidão, né? Lar, né? Revolução, né? Bandido, herói, tá? Tranquilo? Então aqui, repare que apenas apareceram na frase, na sentença, duas palavras antagônicas. Então, amor e ódio, né? Felipe, bom dia, Iago. Felicidade e tristeza, certo? Tá? Entre amor e ódio, né? A linha é tênue, né? Entre... Desculpa, galera. Deixa eu só desligar aqui. Até na aula, né, online, o telefone toca. Então, ó, entre o amor e o ódio, a linha é tênue, né? Entre o bem e o mal, a linha é tênue. Entre o amor e o ódio, a linha é tênue também. Então, entre o amor e o ódio, perdão, entre o bem e o mal, desculpa, gente. Entre o bem e o mal, a linha é tênue, meu bem. Não é isso? Entre o amor e o ódio, a linha é tênue também. Então, mal, bem, amor e ódio, né? Vão sempre aparecer palavras antagônicas, antônimas, vão sempre ser colocadas em oposição para nós dentro daquele contexto. Antítese é isso, é só lembrar que vem de antônimo, tá? Deixa eu não me enrolar muito aqui, não, deixa eu passar logo. Tá? Alma minha gentil, que te partiste, né, tão cedo desta vida descontente, né, repousa lá no céu eternamente, né, e viva eu cá na terra sempre triste. Tá vendo aqui? Ó? Então tem, né, o lá e o cá, são palavras, né, que são colocadas em oposição, certo? Ó, tranquilo? Até que meio que soa para nós, né, meio que uma prosopopeia, né, uma personificação, não, desculpa, soa para nós meio que um eufemismo, né? Estou só avisando a morte, né? Isso, que também o eufemismo também configura-se para nós como figura de pensamento, tá? O lá e o cá são palavras contrárias, são colocadas, né, em oposição, apontando, trazendo para nós, na verdade, né, antítese. Tranquilo, galera? Não existiria som se não houvesse o silêncio, né? Não havia luz se não houvesse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Então, repare que ali é som, silêncio, luz, escuridão, dia, noite, não e sim. As palavras são colocadas mesmo, né, em oposição. Repare que parece para nós, apresenta-nos, né, a frase apresenta-nos palavras, né, antônimas, tá? Com sentidos opostos. Tranquilo? A ideia paradoxal, né, ou oxímoro, né, consiste na fusão, né, num só enunciado de dois pensamentos que se excluem mutuamente, né? A ideia contrária, ela é tão absurda que chega a ser excludente para vocês, né? O paradoxo também é chamado por muitos de oxímoro, né? Até brinca em sala de aula muitas vezes, né? Que o maior dos oxímoros, na verdade, para nós, né, é falar, né, para nós cariocas termos uma ótima segunda-feira. Então, ótima e segunda-feira não combinam, né? São palavras contrárias, né, que de tão absurda chegam, né, a ser excludentes. Tranquilo? Tem muito poucos alunos aí, né, cara? Não sei se eu estou conseguindo admiti-los, né? Tá? Então, o oxímoro, né, ou paradoxo, a ideia paradoxal tem a ver, né, com essa contradição, né, absurda, né, que chega a ser excludente. Uma coisa exclui a outra, né? Eu vou trazer para vocês aqui, ó. Fulano de tal músico de rock, né, perdoe o oxímoro, declarou. Né? Ontem discutimos ainda, né, em aula o oxímoro, né, divórcio amigável. Não tem como, né, cara? Repare que divórcio amigável não tem como. Dificilmente isso acontece. Um divórcio amigável, para nós, soa como oxímoro, certo? Ó, o título do artigo, né, era um oxímoro, né, moderno, né, sexo seguro, certo? Aquele foi um belo exemplo, né? Apesar do oxímoro, a humildade argentina. Difícil, né, você colocar humildade argentina. Dificilmente você vai achar um argentino humilde, tá? Então aqui, ó, repare que aparecem para nós, né, a parte do oxímoro, né, o paradoxo, a ideia paradoxal,
A julgar pelo Brasil, televisão educativa não passa de um oxímoron, porque televisão não é para nós educativa. Então, são colocadas ali duas palavras contrárias, e a contradição de tão absurda que chega a ser para nós excludente. Tranquilo? Não tem como a televisão ser educativa. Não tem como a Argentina, né, ter humildade. Tá? Divórcio ser amigável. Beleza? Tá? Então, aqui são colocados para nós, né, oxímoron ou paradoxo. Aqui eles separam, né, cara? Mas é meio que separado, mas para mim é a mesma coisa, né? Não cai em prova separada, não vejo cair, né? Paradoxo, oxímoron, né? Que é praticamente a mesma coisa. Consiste na fusão num só enunciado de dois pensamentos que se excluem mutuamente. O paradoxo ocorre não apenas na aproximação de palavras de sentidos opostos, mas de ideias que se contradizem. Também é aquela ideia que de tão contrária, né? Soa tão absurda, aquela contrariedade também se exclui, né? O mito é o nada que é tudo. Como é que é o mito é o nada que é tudo? Não? São ideias excludentes. Certo? Ó, pela cruz a morte é vida, a derrota é triunfo, né? O túmulo é glória, não tem como, né, cara? A morte é vida, a derrota ser um triunfo, né? E o túmulo ser glória. Então aqui, repare que as palavras são colocadas em contradição, né? E essa ideia contraditória de tão absurda que chega a ser excludente. Não tem como a derrota ser um triunfo, não tem como a morte ser vida, nem um túmulo ser glória, tá? Então a ideia paradoxal, muitas vezes são colocadas na proximidade, são chamadas, são sinônimos, paradoxo e oxímoron. Tranquilo? Aqui aquela frase que sempre cai, né, cara? Caía muito, hoje não cai mais, né? Que era muito recorrente, né? Nas provas, né? Nas provas literárias, quando o cara queria apontar, né, o paradoxo, trazer para nós o paradoxo. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, não se sente, né? É um contentamento descontente, não tem como. Repare que as palavras são colocadas em oposição, mas essa oposição tão absurda que né? Que chega a ser excludente. Como é que arde sem se ver? Como é que dói e não sinto, né? Como é que é um contentamento descontente? Então, esse trecho aí, né? De Luís de Camões vai evidenciar para nós a ideia paradoxal, né, ou oxímoron, certo? Epímede, né, cretense afirma que todos os cretenses mentem, tá? Então aqui, ó, certo? Paradoxo do mentiroso, do que isso aqui vou pular aqui, isso aqui é bem bobo, tá vendo aqui, ó? Repare que paradoxo ou oxímoron, tá vendo? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Aqui, ó, quando elementos de ideias, né? Repare que ideias foi até apareceu com acento contrários, estão numa mesma frase, né? Irreconciliáveis, né? O oxímoron ganha um nome especial de paradoxo. Cara, é a mesma coisa. É igual colocar, né? Tentar chamar, né? A metonímia de sinédrio, que é a mesma coisa, né? Hoje é muito mais comum aparecer a ideia paradoxal, apareceu o paradoxo, mas são sinônimos, paradoxo ou oxímoron. É muito pouco recorrente aparecer, né, em provas, né? O oxímoron, tá? Já uma vez que são sinônimos, né? Paradoxo e oxímoron, tranquilo? Então a ideia paradoxal, né, é quando serão colocadas, né, ideias contrárias, mas que são absurdas, soam tão absurdas, né, que chegam a ser excludentes, tranquilo? Amor que desatina sem doer, tá? Como é que vai desatinar sem doer, né? Como é que é um contentamento descontente? Como é que dói e não sinto, beleza? Tranquilo? Deixa eu passar aqui pro lado, meus amores. Então, apóstrofe, né, nada mais é do que o nosso vocativo, né, cara? O vocativo é um termo à parte em língua portuguesa. Na análise sintática, né, ele nem vai ter relação sintática, né? O vocativo é quando nós queremos chamar a atenção do nosso interlocutor, né? Eu quero chamar a atenção da pessoa com quem eu quero falar. Então, gente, ó, turma, né, atenção aqui, isso aqui é importante, né? Nós usamos, né, recorrentemente, né, o vocativo, né, diariamente, né? A todo momento, né, quando queremos chamar a atenção de alguém, né, nós usamos, né, o vocativo, que nada mais é do que o apóstrofo, né? O apóstrofo ocorre quando há invocação da pessoa ou algo real ou imaginário, né? Vou chamar a atenção de um ser hipotético, né? De um ser real ou hipotético, que pode estar presente ou ausente, beleza? A diferença é essa, pode estar presente ou ausente, né? Deus, ó Deus, né? Onde estás que não respondes, né? E assim, por Deus dos desgraçados, né? Isso, eu vou chamar a atenção do ser, né? Imaginário, um ser hipotético, muitas vezes. Então, tem de piedade, Senhor, de todas as mulheres, né? Que ninguém mais merece tanto amor e amizade quanto elas. Então, aqui, ó, Senhor, né? Muitas vezes aparece para nós em provas, né? A parte da análise sintática, né? E traz a confusão que eu acho que não tem como existir, né? Não tem como haver a confusão entre, né? O vocativo, né? E o aposto, né, cara? Aqui o vocativo colocou, né? Eu coloquei intercalado, por isso apareceu entre vírgulas, mas não tem como, né, nós confundirmos, né? O vocativo marca, na verdade, a invocação, certo? Ao Senhor, né? Tem de piedade, né? De todas as mulheres. Só que aqui eu coloquei intercalado, e quando eu intercalo, né, um termo, né, entre os elementos sintáticos, é importante que nós o coloquemos, né, sempre entre vírgulas, perfeito? Não tem como confundir aposto com vocativo, até porque, né, nós temos vários tipos de aposto na língua portuguesa.
aposto explicativo, aquele que vem entre vírgulas, né? Que eu vou explicar o substantivo que o antecede, eu posso até mesmo colocá-lo no lugar do termo que eu estou explicando. Ele passará a exercer a mesma função sintática do termo que eu explico, certo? Pode ser o aposto especificativo, vários tipos de aposto. No vocativo não tem como confundir. O vocativo marca para nós bem claro, né? A invocação, a interpelação da pessoa com quem eu quero falar, a quem eu quero me dirigir, certo? Ó, show que pode ser uma pessoa, um ser real, né? Ou hipotético, ou imaginário. Tranquilo? O eufemismo, né, ocorre quando, né, nós tentamos suavizar, amenizar, né, aquela expressão pesada, expressão negativa, expressão ruim, né? Eu vou atenuar, certo? Ocorre quando uma palavra ou expressão é empregada para atenuar uma verdade, né, tida como penosa, né, cara, desagradável ou chocante. É muito usado por nós, né, no meio jurídico, para quem tem intenção de fazer, né, de cursar direito, né? E quem vai entrar nesse meio aí, você vai ver que é muito usado, né, no meio jurídico, né? Aparecem muito para nós eufemismos, né? No meio jurídico, né? Na mídia também aparece para nós, né? Quando nós queremos suavizar um termo negativo, uma expressão pesada, né? Então, os policiais, logo de manhã, né, invadiram diversas comunidades carentes, né, do Rio de Janeiro, né? Vamos chamar de favela, certo? Os policiais prenderam, né, 3 meliantes, ao invés de chamar de vagabundo, né, cara, de bandido. Então, assim, há formas, né? Há sempre maneiras, né? Mesmo que não existam, né, cara? Nós inventamos na hora, maneira de nós suavizarmos aquela expressão que vai soar pesado, vai ser penosa, vai ser desagradável ou chocante. Beleza? Então aqui, ó, se, né, alguma cunhantã se aproximava dele para fazer festinha, Macunaíma, né, punha a mão nas graças dela, né? Cunhantã se afastava. Graça, né? As graças dela aqui é a parte, né? Na verdade seriam as partes íntimas, né, que foi para nós aqui suavizada, né? Usei uma expressão, né, que vai tornar menos penosa, né, cara, menos desagradável, menos chocante. Então, nas graças dele, nas graças dela, na verdade, substitui, na verdade, aqui, né, trazendo, né, suavizando, né, as partes íntimas. Tranquilo? Show? Tem vários tipos, né, galera? Ó, né, ele faleceu, né, cara? É um modo de você suavizar a morte, né? Passou dessa para melhor. Tem vários tipos de eufemismo, né? Que em vez de falar que ele, né, ele mente, ele falta com a verdade recorrentemente, né? É comum que ele falte com a verdade, certo? Ó, falta com a verdade é mentir. Vou suavizar aquela expressão negativa. Né? Em vez de falar que ele é feio, né? Ele é desprovido de beleza, né? Ele é desprovido de inteligência, né? Certo? Para capacidade intelectual. Então tem sempre formas de nós suavizarmos aquela expressão que vai soar, né, de forma desagradável para quem está ouvindo. Perfeito? Então, o eufemismo é sempre a suavização daquela expressão desagradável. Eu lembro que ontem eu falei com vocês, né, da metáfora, e quando cai, né, na prova daquela maneira mais objetiva, é facinho de nós identificar, mas pode ser, né, que a metáfora ela apareça para nós de forma mais, né, implícita, né, cara, meio subjetiva, né, cara. Ele pode falar que o rapaz é podre de rico, ó. Ali, né, apareceu um elemento metafórico, sim, né, que é o famoso dito popular, né, que tem a ver com o dito popular, mas soa para nós como um elemento metafórico, né? Ele é podre de rico, né? Porque nós associamos o podre, né, aquela fruta podre, né, ela vai estragar as demais, né? E ela é para se jogar fora. Então, o cara quando ficar muito rico, né, nós associamos o podre, né, ele vai ficar podre em relação, né, ele começa a mudar socialmente. Muitos, né, acabam se apodrecendo, né, socialmente por conta da riqueza. Então, associamos essa palavra e ali tem uma expressão metafórica, né, que nossa mãe, né, nossas avós chamavam de dito, né, maneira de falar, né, ditos populares. Tranquilo? Mas também pode ser que se apareça em prova para nós, né, a metáfora mais que implícita, não tão explícita, não tão objetivas quanto aquelas que eu lhes apresentei ontem, né? Certo? É assim, meu pensamento é o rio subterrâneo, né? A minha alma é uma estrada de barro que vai levar a lugar algum, né? Eu comparei minha alma, né, com uma estrada que vai levar a lugar algum. Então, estou aqui, né, comparando, alegando que a minha alma ela é tão angustiante, né, cara, tão perdida, né, quanto uma estrada de barro que vai levar a lugar algum. Tranquilo? O processo gradativo, né, dar-se-á quando, né, ocorre uma sequência de palavras, né, que pode intensificar uma ideia, pode chegar, né, pode aparecer um processo gradativo para levar ao clímax ou anticlímax, né, dar-se-á de forma crescente ou decrescente, certo? Quando aparece, né, o processo gradativo de forma crescente, eu vou atingir o clímax, certo? Quando acontece o processo gradativo de forma, né, decrescente, eu vou ter o anticlímax. É importante que nós entendamos, né, toda essa parte da nossa língua para nós também não errarmos outras questões ligadas a português realmente. Tá vendo aqui, ó? Por exemplo, é isso, ó. Quando nós analisamos, né, a concordância verbal, certo? Ó, e o sujeito composto, ele nos apresenta um processo gradativo, né? Eu posso fazer a concordância com todos os elementos, né, que indicam gradação,
ou eu posso fazer com o mais próximo. Então, eu posso fazer a concordância gramatical ou a concordância por atração. Por exemplo, né? Seu sorriso, né? Sua boca, sei lá, sua integridade, né? Sua inteligência, certo? Ó, me chamou a atenção, concordo com a inteligência, ou posso concordar com tudo. Então, quando houver um processo gradativo, né? Que é quando eu vou, né? Como é que se diz? Fazer esse termo crescente para chegar aonde eu quero, certo? Eu posso concordar tanto com todos os elementos quanto com o núcleo mais próximo. Então, posso fazer a concordância gramatical ou lógica, ou eu posso também fazer a concordância por atração. Então, quando houver um processo gradativo, né, pode ocorrer, né, os dois tipos de concordância. A gramatical ou lógica, né, que é a mais correta para a gramática, segundo a gramática, mas, né, também é admitida e aceita a concordância por atração. Show de bola? Então, é importante, ó, que nós, né, reconheçamos realmente, né, o processo gradativo, até mesmo para nós entendermos, né, ou nós gravarmos, né, algumas questões ligadas à concordância. Isso cai em prova, né, mais objetiva, mais ligado para militar, né, quem faz o concurso público, né, questões mais voltadas para a gramática. Perfeito? Então, de novo, ó, quando, né, o sujeito composto ele aparece para nós num processo gradativo, eu posso concordar com todos os elementos ou eu posso concordar com o núcleo mais próximo. Concordância gramatical ou lógica ou a concordância atrativa ou por atração. Show de bola? Então, ó, né, seus olhos, sua beleza, né, sua inteligência, sua integridade, né, me chamar a atenção ou me chamou a atenção. Eu posso concordar com todos os elementos, né, que vão trazer para mim um processo gradativo ou eu posso concordar apenas com o núcleo mais próximo. Tranquilo, galera? Então, aqui, os que servem, né, a pátria são os que não invejam, né? Os que não infamam, né? Os que não conspiram, os que não, né, sublevam, né? Os que não desalentam, né? Os que não emudecem, né? Os que não se acovardam, mas resistem, né? Mas ensinam, mais esforçam, mais pacificam, mais discutem, né? Mais praticam a justiça, a admiração e o entusiasmo. Aqui ó, houve um processo gradativo bem longo, né, cara? Para chegar aonde eu queria, aonde o autor queria. Ele, né, ele passou por um processo bem extenso de gradação. Certo? Então, né, eu vou te dar outro exemplo aqui mais fácil, né, cara? Nós nascemos, né, crescemos, né, desenvolvemos-nos, né, reproduzimos-nos, né, e assim morremos, né? Envelhecemos e morremos. Houve um processo gradativo, né, que vai ser de forma decrescente, né? Pode ser de forma crescente ou decrescente. Se for crescente e ascendente, né, vai nos levar ao clímax, né, perdão. Se for de forma decrescente, né, ou descendente, vai nos levar ao anticlímax, tranquilo? Então, é importante que que nós entendamos aí, entendamos aí, para não um processo gradativo. Tranquilo, amores? Tá? Então, há essa gradação quando, né, o processo dar-se-á de forma crescente ou decrescente. Tranquilo? A hipérbole, né, é aquela figura que vai consistir, vai trazer para nós, né, o exagero. Consiste em exagerarmos, né, de forma, né, proposital, para tentar realmente, né, trazer um exagero. É importante também que reconheçamos, né, cara, as figuras de linguagem, para entendermos também, né, alguns poemas, alguns textos literários voltados a cada geração. Né? Se cair um texto, né, ligado ao simbolismo, né, o cara pedir para nós as figuras de linguagem mais recorrentes, eu já vou ficar atento o quê? Né? Eu vou ficar atento porque, né, o simbolismo trabalhava muito com figuras de som, né? Esse efeito sonoro ela era muito trabalhado pelos simbolistas, né, nos seus poemas. Tranquilo? Então, também, né, eles trabalhavam muito com a sinestesia, né, cara? Eles eram muito sinestésicos, apontava a sinestesia também nos seus poemas, né? Se eu vou lá tratar, né, da terceira geração, né, do poema do Castro Alves, né, Navio Negreiro, eu já sei o quê? Né? Que as hipérboles vão aparecer de forma ali direto para nós. Metáforas, hipérboles, né? Isso, se eu vou voltar, né, ao barroco, que vai trabalhar essa dualidade, né? Esse conflito, né, que vai permear, né, pelos poetas daquela geração, né, que seria aquela dualidade, né, antropocentrismo, né, e teocentrismo, ó, já vou, né, repare que, né, nos poemas barrocos aparecem muito para nós, né, a antítese, né, isso, ó, e né, o paradoxo, né, antítese, né, vai trazer a ideia contrária, já que vai ver o poeta vive, né, esse conflito, né, essa oposição, esse dualismo, né, ele tem essa noção de que tem que curtir a vida, porque, né, a expressão, né, carpe diem, né, curtir o momento, que a vida é muito efêmera, passageira, mas, né, ele vai ter medo, né, do peso, né, da mão de Deus, certo? Por isso, né, ele vai apontar nos seus poemas a todo momento, né, vai usar, né, antítese, né, isso, e paradoxos, beleza? Então é importante, sim. Pode ser que o cara coloque numa só questão, né, uma questão voltada, né, à análise das escolas literárias e também, né, vão fazer essa análise mais voltada para as figuras de linguagem, né? Tranquilo?
Então, a hipérbole é o exagero, certo? Ó, ocorre quando há exagero de uma ideia a fim de proporcionar uma imagem emocionante e de impacto. Então, rios correrão dos olhos se chorares, né? Não vão correr rios, né, dos olhos, né? Lágrimas, né? Então, assim, rios de lágrimas, né, correrão dos olhos se chorares, né? Essa aqui é uma forma de nós exagerarmos, tranquilo? Repare que, na verdade, como Castro Alves, né, no seu poema Navio Negreiro, ele queria apontar realmente de forma real, né? De forma verossímil, né? Porque quando eu falo em verossímil, é verossimilhança, é o que vai mais se aproximar com o real, certo? E inverossímil, né, é o que foge à realidade, certo? Então, Castro Alves, como queria, né, trazer um texto mais verossímil, né, ele, né, levava ele, né, a hipérbole, né, o exagero, para mostrar realmente o que acontecia de forma real, né, com os negros, né, ao virem, né, de lá da África para serem escravizados no Brasil. Tranquilo? Se vocês pararem para ler, né, cara, é muito extenso, é muito grande, né, cara? O poema Navio Negreiros é muito interessante, né? Só de você ler alguns trechos, você já vai imaginar o quão, né, os negros sofriam, né? O que eles passavam, né? Vindo de lá para cá, tá? Então, né, a hipérbole é sempre o exagero, tranquilo? Né? Morro de amores por você, ninguém morre de amor por ninguém, certo? É maneira de falarmos, né? De forma exagerada. Eu esperei você há séculos, você não veio, né? Ninguém espera ninguém em 100 anos. Então, é sempre maneira exagerada de nós falarmos. Hoje, né, de repente, até pode ser que surja na experiência 100 anos, né? Porque já dizem para nós, né, que a pessoa que vai viver 150 anos já está no Brasil, já está no mundo, né, perdão, certo? Então, pode ser que aconteça, tá? A lilote, né, cara? Lilote, o que é lilote, né? É uma afirmação branda por meio da negação do contrário, né? Isso, ó, eu vou, né, uma afirmação mais branda que vai, na verdade, né, por meio de negar o contrário. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui, na verdade, outros exemplos aqui, ó, mas aquele lote é uma figura de linguagem nova, né, cara? Nova não, né? Mas hoje é muito mais, aparece muito mais para nós em prova, né? Então, a lilote está mais ligada, né, à parte, né, estilística, né, a oratória, certo? Ó, vai combinar o eufemismo, né, cara, uma ênfase retórica, aquela coisa toda ali, certo? Ó, vamos lá, então, né? Ele não é nada bobo, tá vendo aqui, ó? É uma afirmação branda por meio de negar o contrário. Isso aqui já é comum, né? É um uso recorrente nosso, não é nada bobo, né? Ali, né? Aquilo vai afirmar, né? De forma branda, certo? A negação do contrário. Tranquilo, a namorada dele, né, não é tão moça, tá vendo aqui, ó? Não é tão moça. Então aqui eu vou negar, né, de forma branda a afirmação, certo? Eu não estou nada contente, né? Vou afirmar, reafirma, né, cara, o não através do nada ali, né? Então é uma afirmação branda por meio de uma negação do contrário. Eu não estou nada contente, tá vendo ali, ó? Certo? Tranquilo, então isso é lilote, né? Que pode ser que caia para vocês e vocês tenham dificuldade, né, em classificá-la. Tranquilo, galera? A ironia, né, cara? Ironia, não preciso explicar a vocês, né? Tem gente que consegue ser, tem gente que é muito irônico, né? Usa muito bem esse recurso, né, expressivo, certo? A ironia ocorre quando, pelo contexto, pela entonação, pela contradição de termos, né, sugere-se o contrário do que realmente nós queríamos falar, certo? Então, o contrário do que as palavras ou orações parecem exprimir. A intenção é depreciativa ou sarcástica. Então, assim, né, o nosso grande Gregório de Matos e Guerra, né? Que ele tinha intenção, não foi à toa que ele ficou conhecido por nós como o grande, né, Boca do Inferno. Ele tinha, né, através dos seus poemas, da sua poesia, né, a ironia pura, né? Ele queria ser sarcástico, né? Depreciar, né, as figuras representantes, né, do governo naquela época, né? E também, né, ele queria depreciar. Oi, amor. Ô, garota. Peraí, gente. Tá, peraí. Foi mal, pessoal. Sofia entrou aqui no quarto, aqui estava um pouco aberta a porta, aqui não estava trancada. O corredor agora entrou no quarto. Então, show, a ironia, né, ocorre quando, né, nós queremos dizer, certo? Nós dizemos o contrário daquilo que nós realmente, né, queríamos dizer, certo? Ó, vou botar aqui os exemplos para nós. Então, os jovens, né, entrebeijam-se porque não podem morder-se, né, uns aos outros. Né? Aqui, ó, repare que
aparecer uma construção, né, através da ironia, né? Como você foi bem na última prova, não tirou nem a nota mínima. Também aqui, ó, eu estou sendo irônico, né? Como você foi bem na última prova, não tirou nem a nota mínima, certo? Ó, parece um anjinho aquele menino, né? Briga com todos que estão por perto, né? Então a frase irônica realmente traz para nós, né, é o contrário daquilo que nós queremos, né, queríamos dizer. Show de bola, galera? Tá? Então, vamos passar aqui para nós tentarmos terminar, na verdade, isso aqui nesse tempo aqui, para nós voltarmos pegando as escolas literárias. A perífrase, né, ocorre quando se cria, né? Aqui eu coloquei a perífrase aqui, né? Na verdade, alguns especialistas põem a perífrase como pensamento também, né? Ocorre quando se cria, né, um torneio para expressar algum objeto, acidente geográfico, indivíduo ou situação que não se quer nomear, né? Aqui, na verdade, eu classificaria isso aqui mais fácil para vocês, né? A perífrase, que também, né, vai se confundir muito com a antonomásia. A antonomásia é quando nós, né, chamamos, né, a pessoa pela sua característica ou pelo seu apelido, certo? Ela ficou conhecida por nós por suas características, né? Ou pelo seu apelido, né? Que ela ganhou, né, por conta da sua fama, aquela coisa toda, né? O rei do pop, né? O rei do futebol, certo? Então, antonomásia é voltada mais às pessoas, né? E perífrase, né, é quando nós chamamos, né, um lugar, né, cara, um acidente geográfico, né, pela sua fama, pelo como ele ficou conhecido, né? Então aqui, ó, né, a cidade maravilhosa como é conhecida por nós, Rio de Janeiro, né? Então assim, essa figura de linguagem, a perífrase, tanto ela quanto a antonomásia, elas podem muito bem ser usadas por nós, né, numa redação, né, num texto objetivo, até para nos ajudar realmente, né, a evitar, né, a repetição. É importante que nós evitemos a repetição no texto, né? Então, falei de Rio de Janeiro, não vai ter como, né? Vão faltar recursos para mim, então posso usar o recurso da perífrase, certo? É muito comum usarmos realmente a perífrase, né? Vamos à cidade de luz, né, que é Paris, certo? Vamos à Finlândia brasileira, né, que é conhecida por nós aqui, Penedo, né? Eu fui depois que me casei, aí espero voltar de novo, espero voltar, né? Já que é muito bonita, né, cara? A Finlândia brasileira realmente. Arraial do Cabo, né? Um lugar do qual, perdão, gosto bastante também. Arraial do Cabo é conhecida por nós como, né, é a nossa Caribe brasileira, certo? Então, quando, né, eu vou apelidar, né, chamar, né, o lugar, né, pelo apelido, né, como ele ficou conhecido por nós, né, eu vou ter, cara, só tem 14, tinham 19, tinham 20, cara. Estou entrando, será que tem gente aqui esperando ou estou entrando, botando nome, estão saindo, cara? Show, pessoal. Então, perífrase, né? Quando eu vou chamar, né, apelidar, né, local, né, mas o topônimo, tranquilo? Topônimo é o nome geográfico, o nome daquele lugar, tranquilo? E a prosopopeia, né? A prosopopeia é quando nós atribuímos características humanas, né, a seres que não as possuem, tranquilo? Seres que não as possuem, desculpa, tá? Então, prosopopeia, personificação ou animização é quando nós atribuímos características humanas, né, aos seres que realmente não vão possuí-las, tá? É muito comum fazermos isso, então, principalmente, né, em textos, né, literários, né, em textos né, subjetivos. Belezinha? Então, aqui, ó. As pedras, né, andam vagarosamente, né? O livro é um mudo. Essa frase é linda, né? Botei uma vez no meu Instagram, né? O livro é um mudo que fala, é um surdo que ouve, é um cego que guia. Então, estou aqui, né, atribuindo características humanas ao livro, né, que é um ser inanimado, tá? A floresta gesticulava, né, nervosamente diante da serra. O vento fazia promessas, né, suaves a quem o escutasse. Chora violão, chora cavaco, né? Ali eu tô, né? Eu coloquei o violão como vocativo, né, cara? Um ser, né? Que eu vou interpelar, chamar a atenção para que ele me dê atenção, né? Ali eu coloquei o violão como, né, um nosso vocativo, que é comum, né, marcarmos o nosso interlocutor, né, uma pessoa. Então ali eu atribuí características a ele, né, totalmente humanas, tá? Gente, foi, né? Certo? Aqui eu apresentei para vocês, né, brincando aqui, a sílabus de gênero, né? Vossa Excelência está cansado, ó, tá vendo? Certo? Vossa Excelência, né, feminino. Então, o comum era nós colocarmos no feminino, né? Aqui, sem querer, nós acabamos fazendo, né, a concordância ideológica, né? Concordamos porque a pessoa com quem nós falamos, ela é do sexo masculino. Perfeito? Ó. E brinquei, né? E dancei, fui vestido de rei, certo? Aparece aqui, né, o polissíndeto, tá vendo aqui, ó? A repetição em demasia, né, da conjunção e, né, que obrigatoriamente nós teremos que colocar a vírgula antes dele, né? Quando o e repete-se, né, em demasia, quando a conjunção e repete-se em demasia, é importante que nós coloquemos a vírgula antes dele. Vão ser os três casos, as três exceções, né,
que vão nos obrigar a colocar a vírgula antes do conectivo E. Perfeito? Aqui, né, além de aparecer o policito, né, aparece outra figura de linguagem, que é a figura de construção, assim como, né, de construção de sintaxe, assim como o polissíndeto, né, que é é o nosso elipse, né? Repare que ali, né, eu omiti, ficou elíptico, né? O pronome, né, eu, até porque na desinência, né, e ali, ó, dos verbos, né, já vai nos deixar claro, né, o eu, o fui, né? As desinências dos verbos vai deixar claro para nós, né, que ali está oculto o eu, né? Os verbos estão, perdão, na primeira pessoa do singular, tá? É comum que nós falantes hoje, ao empregarmos, né, qualquer texto, né, principalmente falado, né, nós não, né, deixamos claro, né, não apontamos ali, né, os pronomes. Tranquilo? Então aqui parece parecido. Casos tristes, né, é melhor não recordar. Aqui ó, é o hipérbito, nem só. Repare que eu inverti, né, uma versão um pouquinho mais, né, complexa da frase, certo? Ó, é melhor não recordar casos tristes, certo? Ó, repare que a frase, né, ela está inversa sintaticamente, ou reversão sintática. Melhor não recordar o quê, né? Repare que a frase está inversa, recordar o quê? Casos tristes, né? Seria o nosso objeto direto ali, né? Eu inverti a frase sintaticamente. Essas criadas de hoje, né? Não se pode confiar nelas. Aqui houve anacoluto, né? Repare que ficou perdido ali, ó. É quando um trecho, né, fica perdido sintaticamente, perfeito? Ó, não se pode confiar nelas, né? O nelas retoma as criadas, anacoluto, quando aquele termo fica sem nexo sintático, belezinha? Olha só, então aqui só para vocês exemplos direitinho. Eu vou parar aqui a aula. Eu volto daqui a pouquinho no próximo tempo. É importante que vocês entrem, cara. Eu sei que estão desanimados, está faltando um pouco. Alguns já estão aprovados. Mas entrem comigo aí para a gente ver isso aqui, né? E depois eu vou acabar isso aqui com vocês já. Vou trazer, né, o resumão, a revisão das escolas literárias, tá bom? Um beijo grande, até daqui a pouquinho, né? Volto com vocês. Estou vendo aqui a metoninha. Volto com vocês às 11h20. Tranquilo, amores?